venho agradecer muito essa oportunidade. E como ela é difícil, porque nas 3 últimas semanas que eu tenho acompanhado, tenho visto o agir de Deus neste lugar. A partir do momento que o irmão Bruno, chamá-lo assim, né, que a gente brinca lá de Bruno, da farmácia, chegou aqui e falou da mente, do poder da mente, que nós temos que trabalhar nossa mente para a purificação do nosso corpo, para que o Espírito Santo possa entrar na gente e fazer a obra, fechar as portas para o mundo. É uma das principais mensagens de Bruno naquele dia. Tudo que a televisão nos traz, tudo que a televisão nos mostra, e muitas das vezes nessa pandemia, quantas mortes? Nós sabemos que a doença existe. Nós trabalhamos dentro do campo de batalha. Nós estamos entrincheirados dentro da área que nós podemos dizer hoje que é a estrela do país e talvez do mundo. Uma doença onde ninguém vê, mas ela chega e arrasa. E nós estamos sofrendo muito sobre isso tudo. Ouvi aqui falar da palavra do Bruno como uma mensagem de libertação. A partir do momento que nós vamos dizer não àquilo que o mundo nos traz. O mundo tem nos trago muita informação. Nós vivemos hoje em um país, num mundo onde a internet é tudo. O brasileiro, ele vê a internet 4 vezes mais que qualquer outra nação. E isso foi comprovado agora com a pandemia. Todas as empresas foram obrigadas a aumentar a sua potência, porque eles não estavam aguentando fornecer a internet ao povo, que o povo estava sedento de informação. Aí vem o irmão Maico. Meu Deus do céu. O irmão Maico vem falar de ovelha, gente. Ronaldo, o irmão Maico falou que ovelha tem que ter cheiro de ovelha. Ovelha tem que ter pasto. Olha só, irmão Ronaldo. Olha só, pastor Rafa. Ovelha, gente. Ovelha é o animal mais delicado que existe na terra. Ovelha foi usado a todo momento para o sacrifício. Quando Abraão levou Isaac para o Monte Moriá, não existia o cordeiro, não existia a ovelha do lado do pai. O pai Abraão, nosso pai. E ele naquele momento, ele levou Isaac, provando o próprio coração dele ao Senhor. Provando ao Senhor que a vontade do Senhor seria feita, mesmo se Isaac não viesse a ser ressuscitado. Mas ele, como servo, ele como homem temente à palavra de Deus, ele ia imolar o filho. O filho perguntar ao pai: pai, cadê o sacrifício? Uma caminhada de 3 dias, depois mais um dia de subida. E o pai virá assim: o Senhor proverá. O Senhor proverá o sacrifício, como o Senhor proverá na sua vida, irmão. Tudo o que você tem peço. Se você tem peço saúde, o Senhor proverá. Se você tem peço liberdade, o Senhor proverá. Se você tem peço emprego, o Senhor proverá. Mas guarda uma coisa: o Senhor só quer o seu coração. O Senhor só quer a sua libertação. O Senhor não quer você escravo de nenhum outro senhor pequeno. Ele quer que você seja um servo de Abba. Abba quer dizer pai, quer dizer poder, quer dizer vida. Irmãos, não existe nada melhor que servir a esse Deus vivo. Esse Deus que está presente aqui agora. Esse Deus que diz a todo momento: filho, eu estou aqui. Eu estou aqui para te receber.
para receber o teu coração, para te purificar e para te ter no meu exército. Irmãos, Bruno me volta aqui no outro dia, irmãos, e vem falar da palavra, do poder da palavra. Tiago, rapaz, que palavra deliciosa. Josi começou a ouvir e falou assim: rapaz, essa palavra está forte, hein? Ela estava do lado, meu Deus do céu. Irmãos, a palavra, ela tem um poder. Para a gente que trabalha dentro da área de saúde, a gente diz que o bisturi, ele consegue cortar o dedo e separar as juntas. Você pensa que a tua palavra em cima do prédio mais alto que tiver na nossa cidade, ou talvez no mundo, que é o de Dubai, o que você falar, você nunca mais vai conseguir realmente trazer de volta. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que ter cuidado. Tiago 9,3, cuidado com a palavra tem poder. O que nós temos que fazer todo dia quando nós acordamos, irmãos, é virar para quem está ao seu lado, se é a sua esposa, se não é a sua esposa, o seu filho, se não é seu filho, seu pai ou sua mãe, abençoar aquele dia, diz que o Senhor está presente para te guardar, para poder trazer o que é necessário para você. A palavra, ela é libertadora, realmente. Eu peço todos os dias, Senhor, liberte a minha família, liberte o meu lar, como eu peço ao Senhor que liberte os lares de vocês. Eu não conheço todos, eu não sei quem são todos, mas sei que a palavra do Senhor diz que nós temos que interceder um pelo outro. E o Senhor tem falado a todos os momentos a mim. Eu sinto quando eu pego a palavra, eu pego esse livro maravilhoso. Ele é um livro, está aqui fechado. Mas a partir do momento que eu abro, como eu estou fazendo agora, já não é mais um livro. Já é o Senhor falando. Já é o Senhor trazendo a sua mensagem. Como o pastor Rafa falou, é o Espírito Santo do Senhor nos conduzindo a mares profundos, nos conduzindo a águas vivas, nos conduzindo a um poder que só o amor verdadeiro consegue, a libertação. Como é incrível esse Deus, Rafa. Como é incrível, Josi. Como é incrível, irmãs. Porque o que eu estava pensando em começar a trazer essa palavra, eu não comecei. Não comecei. O Espírito Santo diz que aquele que o ouve e aquele que o obedece terá galardão. Galardão não é dinheiro, não é riqueza. Galardão é um lugar privilegiado na cidade celestial. Peço ao Senhor que nós possamos passar pelos 12 portões. Cada portão é uma tribo. E peço ao Senhor que eu esteja nesse galardão, neste exército, para chegar a essa tribo. Porque, irmãos, viver para esse mundo é morrer para Deus. Mas viver para Deus é morrer para este mundo. Não existe dinheiro, não existe prata, ouro, não existe carro novo, não existe amigos falsos. Que o amigo verdadeiro, ele tem que falar de Deus, ele tem que te dizer de Deus, ele tem que lutar pela tua libertação, ele tem que lutar para você ser uma pessoa totalmente livre do pecado. Irmão, eu sou pecador. Eu falo, eu sou pecador. Eu sou um homem que peço a todo dia ao Senhor misericórdia. Porque bar, boate, rua, amizades difíceis, que quando um amigo vira para você e fala assim: ah, vamos tomar uma cerveja, vamos sentar ali que vai passar uma gatinha, isso não é amigo, isso é inimigo. Esse não está ali para te ajudar. Pelo contrário, ele está ali para te destruir.
para te levar ao fundo do poço. Mas eu venho aqui falar de uma coisa tão boa. Como nós vamos descobrir a nossa vocação? Uma vocação para poder servir ao Senhor. Uma vocação que será verdadeira e não será da carne. Será uma vocação aonde o Espírito Santo, aonde vai levar-nos a conhecer o amor verdadeiro, o amor ágape. Porque tudo que a carne nos traz, tudo isso, carne, já se diz, podridão. Se vocês nunca sentiram o cheiro do sangue humano, passa ali perto de onde a gente trabalha. Não precisa ir lá dentro do centro cirúrgico, não. Os corredores de lá têm cheiro de sangue. Eu até brinco de vez em quando a gente sai pela rua, que a gente sente o cheiro, eu falo assim, ó, tem cheiro de sangue aqui. Porque a gente se acostuma a sentir o cheiro. E é uma coisa muito catingosa o cheiro, irmão. Eu imagino como Jesus se fez em carne. Ele poderia descer aqui a qualquer momento, como aqui agora, e escolher aqueles a quem ele queria levar para o céu, para servir como os seus soldados, seus servos. E falo a vocês de coração, que ele me chame de escravo. Escravo, vem aqui, meu escravo. Gente, quero ser escravo de Jesus a vida inteira. Quero morrer na presença desse Deus, porque esse Deus, ele é tão maravilhoso que ele tem feito tantas coisas na vida minha e da minha família. Eu e minha esposa, num determinado momento eu virei para minha esposa e falei assim, Josi, eu acho que foi uma época de Natal, ela perguntou assim, filho, o que você quer de presente de Natal? Eu virei e falei assim, não quero nada. Ah, você é difícil, você não quer nada? Eu falei, realmente, eu não quero nada. O que eu quero é poder ter paz, poder viver em paz com você, poder ter a minha família em paz, poder olhar para frente e ver se eu estou conseguindo vencer. É o que eu quero. E a gente vem tendo uma batalha espiritual muito grande, porque a carne, ela tenta te levar para outras coisas. Mas a palavra diz que tudo que é da carne não é legítimo na presença do Deus vivo de Israel. Não é. Agora, a partir do momento que nós levamos as nossas visões para o olhar espiritual, que nós olhamos o nosso coração, irmão, nós temos esse poder para saber se o nosso coração está pecaminoso. Nós temos esse poder. O nosso coração, ele tem o mesmo poder de pensamento, irmãos, que o nosso cérebro. O nosso coração tem a mesma quantidade de neurônios e o mesmo campo magnético que o nosso cérebro. Por isso que a palavra diz, nem tudo que o teu coração te falar, você deve seguir. Porque o coração é emoção. Na emoção você acelera um carro, na emoção você vai para uma balada, numa emoção você arruma uma amante, numa emoção você arruma um amante, numa emoção, irmãos, você consegue fazer coisas que você nem imagina. Mas depois, na hora que chega a conta, aonde está a razão? Foi a emoção que te levou para o fundo do poço. Foi a emoção que te destruiu. A palavra diz que nós temos que ter a vida espiritual entregue na mão do Senhor. Se a gente não procurar abrir o coração, abrir a mente, usar os dois juntos ao mesmo tempo, usar os dois para abrir uma trincheira no meio desse campo de guerra, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque Deus é Espírito, Jesus é Espírito,
O Espírito Santo é Espírito, é o nosso Consolador. A vontade do Senhor, ela tem que ser predominante na vida da gente. A espiritualidade é tudo. Mas como, irmão? Como nós podemos ser uma pessoa como Davi? Um homem que foi escolhido jovem. Eu creio e tenho convicção que eu tive essa oportunidade. Vim abrir meus olhos muito tempos depois. Mas Davi foi escolhido um homem na presença do Senhor já novo. Davi foi ungido a primeira vez aos 13 anos de idade. Quando Samuel recebeu a ordem do Senhor: vai à casa de Jessé, leve o óleo da unção, para que lá você vá ungir um novo rei para Israel. Gente, naquele momento eu devo pensar assim: Senhor, Davi é um garoto franzino, um pirralho, um molecote de 13 anos que vivia no meio dos pastos, no meio dos vales. Gente, Davi tomava conta de quê? De ovelha. Davi, ele dava a vida dele pela uma ovelha. E imagino naquele momento Deus conversando com ele: filho, eu sou seu pai. Eu sou o Espírito que vive dentro de você. Se você não se desviar para nenhum lado, ali eu estarei. Se você pecar e reconhecer o teu pecado, eu estou aqui de braços abertos para te receber. E o Senhor diz para Davi, através de João, que ele diz: eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o alfa e sou o ômega. Eu vou tentar te explicar, mas eu não sei como, uma maneira mais fácil, mas eu vou tentar. Eu vou saber que vai terminar em Deus, uma caminhada onde começou em Deus. Se nós pecamos, se nós erramos, se nós trazemos algum momento para dentro do nosso coração como vaso, que nós somos vasos, e em algum momento nós deixamos o pecado entrar e nos transformamos em algum momento em um vaso de purificação. Lembrou, Rafa? O vaso de purificação, ele era usado para lavar os sacerdotes, o povo na época de Judá, na época de Israel. E esses vasos foram usados em algum momento. Na verdade, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Pegou os vasos sujos, imundos, que eu até tinha outra visão, mas o pastor Rafael me mostrou e realmente aquilo ali me tocou. Apanhou os vasos e mandou encher 6 vasos d'água. E mandou: leva ao mestre de sala. E o mestre de sala fala assim para o noivo, que foi o primeiro, como sendo o primeiro milagre do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, foi no casamento. Casamento, a gente começa com o matrimônio. O matrimônio, você começa com namoro. Você vem namorando, você passa por uma cerimônia matrimonial. Dessa cerimônia matrimonial, você tem um caminho a seguir. E o Senhor, Ele zela. É a principal arma do Senhor contra Satanás, é Ele fortalecer o casamento. Porque o casamento, homem e mulher, se a gente pensa assim, a gente pode separar, a gente pode destruir esse casamento aqui,
Porque tem gente que usa um ditado do seguinte: homem é igual a lata, uma chuta e outra pega. Mas eu digo uma coisa a vocês: lata massa. Isso, ninguém consegue tirar aquela arranhadura. Então, se a sua esposa ela é uma pessoa difícil, luta, vai para dentro do evangelho, abra o seu coração. Se o seu esposo é um homem difícil e ele tem problemas, como a sua esposa também pode ter, tá aqui, ó. Aqui está a solução de todos os males do seu casamento. Como eu estava falando, Davi, ele vivia no pasto, ele vivia nos vales, ele vivia nos montes. E Davi, ele lutou contra leões, lutou contra ursos. Na Bíblia não diz contra lobos, mas eu acredito que uma matilha de lobo era como hoje uma legião de demônios, que cercava e o leão entrava. Eu olho como o cara que tocava lá, ele tocava 1.000 ovelhas, 2.000 ovelhas, um rapaz de 13 anos de idade. Como que era a vida daquele rapaz, dia e noite, longe da família, porque ele era o filho caçula, e ele já tinha sido ungido a primeira vez. Mas aí eu pergunto a vocês, irmão, a nossa igreja está equivocada? A nossa igreja está andando para trás? Ou será que o Satanás, que o demônio, que Lúcifer, que o inimigo do homem, o dono desse mundo, está entrando dentro da igreja para tentar destruir? Irmãos, depende da gente, depende de cada um de nós para fazermos essa diferença. O Senhor pode vir a qualquer momento. Nós temos uma senha. Nós temos uma senha. Hoje eu estava até pensando, e vou fazer essa pergunta ao meu pastor. Pastor, durante essa pandemia, quantos membros da nossa igreja morreram pela essa doença? E essa pergunta eu te faço, Rafa. Quantos membros daqui você perdeu? Aí, Rafa disse que não perdeu nenhum, irmãos. Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor acampam nesse lugar. Os anjos do Senhor acampam na casa de vocês. Imploro ao Senhor que eles acampem na minha casa. Peço ao Senhor que não exista inimigo dentro do meu lar, dentro do emprego da minha família, dentro do teu emprego. Eu peço ao Senhor todos os dias que aquela pessoa que se levanta para nos atingir, eu oro por elas. E creio que Davi também fazia. Ele via aquele leão de longe e ele falava assim: Pai, o inimigo vem. Eu vou matá-lo se ele chegar, mas se o Senhor espantá-lo, eu não vou precisar tirar aquela vida, mesmo que seja um animal. Eu não vou precisar derramar aquele sangue, porque o leão para a gente é o nosso Deus. Quem não conhece o leão da tribo de Judá? É o leão que veio para brigar pela gente, veio para lutar pela gente. Mas eu penso da seguinte forma, está lá em Samuel 17 e começa no 12, mas eu, pelo tempo que eu estou olhando, eu vou começar a andar rápido e vou pular alguns versículos, mas vocês vão entender. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 irmãos. Nos dias de Saul, era já velho adiantado em anos entre os irmãos. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram em guerra. Chamavam Eliabe, primogênito, o segundo Abinabe e o terceiro Samá. Esses foram os 3 irmãos de Davi que foram apresentados
a Samuel para serem ungidos reis. Mas o Senhor falou no coração de Samuel: ainda falta um. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiam. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde. Apresentou-se por 40 dias. Irmãos, você já parou para pensar? Naquela guerra, aonde o povo judeu, o povo de Israel, eles só tinham 2 espadas. O resto do povo brigava com paus e pedras. Aí lá na frente, mais à frente, nós vamos achar aqui, a partir do 10, aliás, vou no 7 ainda. E disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos 1 efa deste trigo tostado e estes 10 pães. E corre e leva ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, e ver se vão bem, e trarás prova de como passa. Saul e eles, todos os homens de Israel, estão no vale de Alá, pelejando contra os filisteus. O que Samuel faz? Samuel tomava conta de ovelhas. Ele panha um pastor da confiança dele e fala assim: te entrego as minhas ovelhas. Essas ovelhas são de muito valor para mim, mas eu preciso, neste momento, fazer uma missão que meu pai me mandou. Eu preciso lá saber como que meus irmãos estão. Qual é o problema que meus irmãos estão enfrentando? Irmãos, olhe para o lado, olha para quem está próximo de você. Muitas vezes ele precisa de uma palavra minúscula. Muitas vezes, se você der uma bênção, falar assim: o Senhor Jesus te abençoe, você vai quebrar uma guerra espiritual muito grande. Você vai quebrar aquilo que Satanás está fazendo. Mas Davi, o que Davi fez? Davi no dia seguinte levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento, já as tropas saíam. O povo judeu saía para enfrentar os filisteus. 40 dias eles levantavam às 5, 6 horas da manhã e se botavam em fila para gritar, porque eles não tinham material de guerra. Eles tinham as pedras, tinham as fundas, tinham os paus, mas o exército filisteu já tinha lança, tinha espada, tinha escudo, e tinha um gigante, irmão. E tinha um gigante. Esse gigante, durante 40 dias, ele fez de tudo. Ele ameaçou, ele gritou. Ele ameaçou, ele gritou, desculpa. E o povo, cada dia mais medroso. Gente, qual é o Golias que te atormenta hoje? Qual é o Golias que traz sobre você o medo? Vamos trocar do nome de Golias para enviado de Satanás na sua vida. Qual é o tamanho desse Golias, irmão? Samuel, ele não passava de 1,50 m, 1,60 m. Golias era 2... Não ouvi. Davi. Davi não passava de 1,50 m, 1,60 m, desculpa. Mas Golias, ele tinha 3 metros.
Eu tenho 1,90 m. Golias, 3 metros. Golias carregava uma lança que a ponta da lança pesava 7 quilos de bronze. Já parou para pensar? Ele tinha que ter um escravo para carregar o escudo dele. Pare e pense. A todo momento ele gritando e falando: vou te destruir, vou te despedaçar, vou acabar com sua família, vou destruir seus bens, vou fazer da sua vida um poço de lama. Esse era o Golias que gritava lá. O exército de Israel tremia. Mas vem um rapaz que ele é audacioso, intrometido, porque o irmão dele vira e fala assim: Eliabe, seu irmão mais velho, fala: ouviu-se Eliabe, seu irmão mais velho, fala aqueles homens acendendo-se a ira contra Davi, e diz: por que descestes aqui? E a quem disseste e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem que conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Irmão, Davi chegou lá na hora que o gigante estava se levantando, o gigante estava humilhando, o gigante estava destruindo aquela nação. E nenhum homem de guerra estava ali com o coração preparado para enfrentar o Golias. Sabe por quê? Davi, quando ele estava no deserto, no meio dos vales, entre os montes, a primeira pessoa que ele pedia socorro era o nosso Cristo Jesus, o Senhor Todo-Poderoso. Tanto que a palavra diz que Davi é um homem perfeito, que Deus gostava tanto dele, que Davi foi o único a falar: esse tem um coração perfeito, esse eu amo. Com Moisés, este é meu amigo. Com Isaac, este é meu servo. Com Paulo, já lá após Jesus, este é um filho enviado, este é um apóstolo. Mas em nenhum momento há nenhum mais outro, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se diz que Davi é um homem de coração puro, um homem perfeito, um homem do coração de Deus. E Davi, ouvindo aquela afronta, ele se levanta contra e diz: quem é esse filisteu incircuso que se levanta contra o meu Deus vivo, que se levanta contra você, contra mim, que tenta te destruir? Eu vou lutar contra ele. Aí nós vamos parar e vamos pensar: gente, um exército hoje tem que ter 18 anos para se tornar recruta. Chega lá um rapaz de 15, 16 anos e fala que vai lutar contra um homem de exatamente 3 metros, vamos dizer 200 e poucos quilos. Tem gente que fala que ele tinha 6 dedos na mão. Tem gente que fala que a minha mão é grande. A de Golias era maior. E aí? Para apertar? Para fazer o que da vida daquele exército? Mas Davi vira para os soldados e fala assim: não, eu vou lutar contra ele. Eu vou vencer essa batalha. Eu vou matar esse incircuso, esse filisteu. E essa notícia chega ao rei Saul. O rei, o cara que está com a espada, tem um exército. Pare e pensa, irmão.
apanhar um jovem e levar ele e botar na frente da guerra. Homens carnais usam pessoas para destruição. Seria a batalha mais fácil que Golias ia ter. Creio eu que ele pensou assim: com essa mão aqui eu te destruo, com essa mão aqui eu acabo com o teu andar. Só que Davi era circuncidado, Davi já tinha sido ungido, Davi era um homem de coração perfeito, Davi era um homem que lutava com leões, lutava com ursos. Você já parou para pensar? Tem gente que diz o seguinte: existe um cachorro munado, um cachorro com raiva. E eu ouvi um ditado que aquilo ali me chamou a atenção. Você não deve agarrar o cachorro pela uma orelha, porque ele vai virar e vai te morder. A outra orelha está solta. Davi diz que ele agarrava o leão pela juba. Ele chega, não dizer juba, ele chega a dizer barba. Ele travava o leão feroz pela barba e derrubava o leão e o matava. Imagina a força de fé que Davi tinha, que Davi usava no momento da batalha dele contra os leões, contra os ursos. Só que Saul, um homem que já vivia atormentado, já vivia demasiadamente fora da palavra do Senhor, ele usava a espada, usava uma armadura, usava também um escudo. Então vou fazer o seguinte com você, meu filho: vou te dar as minhas armas, vou colocar em você e você vai para a batalha. Se o seu Deus é o Deus de Israel, nós vamos vencer. Mas se não for, você vai ser o primeiro a morrer. Davi se veste, Davi bota toda a armadura de Saul. Aí Saul vira para ele e fala assim: tenta andar, dá um passo aí, vamos ver se você pelo menos consegue correr. Eu creio que ele fez assim, e travou. Ele não conseguiu completar aquele passo. Ele não conseguiu ir à frente. E nesse momento ele para e fala assim: olha, eu sempre enfrentei o leão, o urso, com o meu cajado, com a minha funda, mas principalmente com o meu Deus à minha frente. Com o amor do meu Pai, eu consegui vencer todas as batalhas. É esse amor que está aí para te libertar. É esse amor que vai tirar todo o peso do nosso coração. Quando eu falo peso do coração, irmão, eu estava ali antes de começar essa live e o meu coração estava apertado. Eu não sabia o que eu ia falar, eu não sabia o que eu ia chegar, que eu esbocei, mas estou indo pela mente, estou indo pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor. E Davi faz o seguinte, irmão: ele vai a um riacho. Tinha um riacho ali perto. Eu vou aqui, vou pegar minhas 5 balas, vou pegar minhas 5 pedras e vou enfrentar esse filisteu. Só que ninguém do exército de Israel viu que o filisteu era incircunciso, não adorava ao Deus vivo, não amava o nosso Deus, não tinha dentro do coração dele a palavra liberdade e amor, não era capaz de, em momento nenhum, cair de joelhos e agradecer. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Pai, por ter vencido essa batalha hoje. Davi não. Davi, quando estava dormindo, deitado, tomando conta das ovelhas, ele olhava para os céus e contemplava as estrelas e falava assim: Pai, obrigado por esse céu sobre minha cabeça. Obrigado, Senhor, por esse amor que o Senhor tem a mim. Mas vamos para a batalha. Davi se apresenta e vem um gigante e fala para ele assim: por um acaso eu sou um cachorro?
para você vir com paus e pedras contra mim? Por um acaso você pensa que você vai me ganhar? E Davi vira e fala assim: Filisteu, eu vou contra você. Você pode vir contra mim, contra a sua espada, sua lança, seu dardo, seu escudo. E eu vou dizer uma coisa a mais. E você pode vir com seu deusinho miúdo. Porque eu estou indo contra você com o Deus de Israel. Estou indo contra você, contra o Deus que fez toda a terra. Ele fez a terra, Ele fez as estrelas, Ele fez a constelação, Ele separou os mares, Ele separou a terra, Ele criou o homem, Ele criou a mulher, Ele criou os animais. Eu vou contra você com esse Deus. Será que esse Deus que você serve consegue vencer o meu Deus? E o filisteu virou e ainda falou: darei a sua carne às aves do céu e a besta fera. Davi, homem bom, rapaz, eu ainda vou te matar, vou apanhar o seu corpo, vou dar às aves, vou destruir o seu exército, o exército que te atormenta, irmão, o exército de Satanás que te roda. Vou destruir o teu exército e vou dar os cadáveres deles às bestas feras. Eu creio que era um vale entre duas montanhas. O exército de Israel estava embaixo e o exército filisteu em cima, porque eles já tinham tomado uma montanha. Então eles estavam recuando 40 dias. O povo estava andando para trás. O povo não ia mais para frente, porque a todo momento ele estava ouvindo. Ele estava sendo diminuído, ele estava sendo destruído. Mas Davi vira e fala assim: eu vou. E partiu. Ele saiu do meio do exército, foi o primeiro homem, já saiu apanhando dentro da funda dele a pedra, botou e começou girando. Golias, isso daí é mole, correu. Tipo assim, a primeira corpada que eu der nele, eu jogo ele já morto. Só que, irmão, Davi, guerreiro de Jeová, guerreiro do exército vivo, soldado que se tornou general, que depois se tornou rei, veio a ser sacerdote. Ele olhou aqui, esse ponto principal. Você imagina o seguinte: um capacete pesado, de bronze na cabeça de Golias, e Jeová falou assim: mira entre as duas sobrancelhas, ali você vai derrubar. Ali você vai jogar Satanás em terra. Foi o que ele fez. Ele mirou e atirou a pedra. Golias caiu duro, morto, caiu sem força. Ele praticamente já caiu, como nós podemos dizer, se despedaçando de tão grande que ele era. Um homem pesado. Davi correu. Mas Davi não tinha espada, porque ele não usava a espada. Ele usou a própria arma de Satanás para destruir os soldados de Satanás. Ele cortou a cabeça de Golias e levantou e a mostrou ao povo de Israel: nós somos heróis. Irmão, eu pergunto a você nessa noite: o que tem te atormentado? O que tem te destruído para você não olhar para a frente e acreditar que o Deus está do teu lado? Deus tem movido desde a primeira hora que você acorda, desde a primeira hora que você ouve aquele primeiro pássaro a cantar. Ele te dá oxigênio, Ele te dá água, Ele te dá alimento, Ele te dá um dom chamado vida, vida em espírito, vida em libertação. O que, irmão, que você ainda continua com medo de levantar a cabeça e gritar assim: Senhor, quero ser um soldado do Senhor? Irmãos, nós estamos vivendo um momento difícil.
Estamos. Mas será que esse momento difícil nós não podemos vencê-lo? Eu costumo dizer muito o seguinte: se faltar o pão, porque é a vontade do Senhor. Se faltar o arroz, porque é a vontade do Senhor. Se faltar a carne, é a vontade do Senhor. Mas eu não acredito na casa daquele que abre o coração ao Senhor, na casa aonde o evangelho existe, o evangelho verdadeiro. Não estou falando para você o evangelho de prosperidade, não, que você vai servir ao Senhor e vai ficar rico. Não estou falando desse evangelho. Eu estou te falando do evangelho da vida futura, do evangelho da libertação. Eu estou te falando desse evangelho, do evangelho ao qual eu sirvo e me sinto feliz em levantar todo dia e virar para o Senhor e agradecer a Ele. Porque, irmão, livramentos o Senhor nos dá a todo momento. Basta nós começarmos a olhar. Eu convido você, irmão, convido a você, vem aqui na Igreja Carisma. Se não tiver como vir aqui, se você é de longe, procure uma igreja onde é pregado a libertação, onde é pregado arrependimento. Não caia na mão dos lobos, porque existem lobos disfarçados de ovelhas. Não caia na mão deles. Sirvam um Senhor vivo, sirvam um Deus vivo, porque Deus é tudo. E eu te falo mais: o poder do Senhor é para nos libertar.